Olá pessoal, voltando para a nossa terceira parte de Isaías e Miqueias falaram de Jesus. Nosso segundo vídeo nós vimos as diversas expressões que foram aplicadas ou que eram aplicadas aos reis de Israel, como por exemplo, Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai eterno, o Pai para sempre. Vimos também que a expressão Pai designava aquele que tem responsabilidade sobre outros. E aqueles que chamavam aquele de pai, lhe deviam obediência e respeito. A figura do pai representa isso, representa respeito e obediência. A do filho representa para com o pai o respeito e a obediência. O pai representa a autoridade. A ideia de filho representa a sujeição e a obediência. Vimos também na parte segunda desse vídeo a ideia de que as pessoas tinham dos reis. Eles imaginavam que eles, embora soubessem que eles morriam como qualquer mortal, mas era comum dar-lhe títulos que representavam sua eternidade. Mas a rainha, atraído pelo barulho das palavras do rei e dos nobres, entrou na sala do festim. Ó rei, disse, viva para sempre. Não te deixes atemorizar pelas tuas ideias. Não mudes assim de cor. Daniel 5:10. Betsabé inclinou-se, ou Batseba, né? Em algumas outras versões. É aquela mulher que Davi matou o marido para se deitar. Betsabé inclinou-se diante do rei, ou seja, diante de Davi, postrando-se com a face por terra, porque os reis, como eu falei, as pessoas deviam obediência ao rei e respeito. Então, aqui nós vemos uma passagem referente a Davi, que Batseba, a sua esposa, a rainha adúltera, se prostrou-se com a face por terra. É comum as pessoas, ao se dirigir aos reis, abaixar a cabeça para não, uma forma de respeito. Há relatos até que a face de um rei não poderia nem ser vista, né? Dependendo da cultura ao redor do mundo, nós vamos ver que os reis não poderiam ser vistos. No Japão, por exemplo, né? Ninguém viu o rei. Eram exceções, mesmo os que se dirigiam assim, chegavam muito próximo do rei, iam de cabeça baixa. Não podiam ir de cabeça erguida. E disse, viva o rei Davi, meu senhor para sempre. Tá vendo? A ideia de eternidade, o respeito e esses títulos de pai eterno, um rei era um pai. E a eternidade, de falar de pai eterno, vem desses títulos que os reis recebiam constantemente, que sempre se desejava que eles vivessem para sempre. Vejam que esse mesmo título nós vimos num vídeo anterior, no segundo vídeo, que quando se desejava, ou quando se falava, ó rei, viva para sempre, isso não era exclusividade dos pagãos. Os judeus, os hebreus também faziam a mesma coisa para com seus reis. Nabucodonosor nós vimos, né, diversas expressões sendo usadas para Nabucodonosor, chamando ele de ó rei que vive para sempre, ou eternidade, ou eternamente. Então toda essa ritualística que envolvia os reis era observada por todos os povos, que os reis sempre eram vistos como divinos, como alguém especial. Muito conturbado, respondi ao rei, viva o rei para sempre. Como não haveria eu de estar pesaroso, desde que a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais está devastada e suas portas consumidas pelo fogo?
De novo, nós vimos uma expressão sendo usada para um rei pagão, um título de eternidade. Viva o rei para sempre. Um hebreu aqui usa essa expressão para um rei pagão. E vimos também expressões da mesma natureza sendo usadas para um rei judeu, como Davi. Estas palavras encheram-nos de ira e puseram-se a gritar: Viva Ártemis dos Efésios! Atos 19, 28. Lá no livro de Atos, bem mais distante da época de Davi, nós vimos ainda a ideia do divino. Veja aqui, ó, viva Ártemis dos Efésios. Expressão viva. Era a mesma que era usada para os reis, que eram vistos como deuses. E Ártemis nada mais era que uma deusa para os gregos, em especial os efésios, da cidade de Éfeso. Quando Cusai, quando Cusai, o araquita, amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse-lhe: Viva o rei! Viva o rei! Eis porque chegarão dias, oráculo do Senhor, em que não se dirá mais: Viva Deus! Observe a expressão viva. Está lembrado lá de viva Ártemis? Aqui usou a mesma expressão, agora com relação ao Deus hebreu. Viva Deus, que tirou do Egito os filhos de Israel. Mas sim, viva Deus, que fez voltar os israelitas do norte de todas as terras, aonde os exilara, trazendo-os à pátria. Expressões comuns, sendo usada para deuses pagãos, como também para o Deus Jeová. Portanto, o termo Pai eterno, Pai para sempre, são todas sinônimos que dizem respeito aos reis da linhagem de Davi. Logo, se os reis eram chamados de Pai e se lhes atribuía a qualidade de vive para sempre, significa que eles carregavam o título de Pai eterno, o Pai para sempre. Entenderam? Ou mesmo como algumas versões forçam a barra e traduzem Pai da Eternidade. Tem umas que fazem isso, né? Colocam a Pai da Eternidade. Mas em nada modifica o sentido ou as diversas passagens que nós vimos, que comprovam que essas expressões eram títulos comuns tanto para os reis pagãos como para os reis dos hebreus. Não tem nada em uma relação com Jesus nenhum. Há algumas versões que, para forçar a relação entre as palavras de Isaías capítulo 9, versículo 6, com Jesus, traduzem esse termo como Pai da Eternidade. Traduzem assim para passar a ideia de que Jesus era um ser cuja divindade era similar ao Deus hebreu e colocá-lo como parte de uma trindade ou mesmo como o Messias esperado pelos judeus. Só que, como vimos, o contexto os desmentem. Não tem nada a ver com isso. Jesus nunca foi chamado de Pai da Eternidade, como eles querem traduzir. Jesus nunca reinou em canto nenhum. Jesus negou que fosse rei, ainda que ele tenha dito que seu reino não fosse da terra. Isso em nada o torna o menino que nos nasceu predito por Isaías. Pois esse menino não representava um indivíduo, um ser isolado, mas uma coletividade de indivíduos que viriam de uma linhagem real. Jesus nunca teve quaisquer dos títulos apontados por Isaías. Os títulos apontados por Isaías tinham ligação com um rei, alguém que reinava. Jesus, como já dito, nunca reinou em lugar nenhum. O falso Messias, quando
O falso Messias, quando tentou usurpar o direito divino dos reis, alegando ser o eu sou, por pouco não foi linchado ou apedrejado. Está lá nos evangelhos, quando Jesus se declarou eu sou, os hebreus tentaram apedrejá-lo. Isso é como chama, uma passagem criada pelos evangelistas, é claro, né? E nada disso aconteceu. Simplesmente, essa passagem quer dar a entender que havia uma relação de Jesus e o Deus hebreu no sentido de que eles eram um só. Já tem traduções que não acreditam na Trindade, já modificaram essa parte do texto, já não traduzem assim, eu sou. Os textos nos mostram que os fatos mencionados em Isaías ocorreriam posteriormente à destruição que os hebreus teriam nas mãos dos assírios. Tudo aquilo que fala do menino nasceu, toda essa coisa toda, do tronco e tal, é essa, tudo isso é situado, ou é ambientado na época dos assírios. Quer dizer, isso deveria ocorrer num tempo muito anterior à vinda de Jesus ou a seu tempo. Não tem nada a ver com o tempo de Jesus. No tempo de Jesus nem existia mais assírios. No tempo de Jesus não existia nem as tribos de Naftali, nem de Zebulão, que é mencionado em Isaías. Isaías ainda nos diz que aquele que viria do tronco de Jessé, naquele dia, ajuntaria os judeus dispersos pelo mundo. Ou seja, os descendentes de Davi conseguiria trazer de volta os judeus que foram dispersos, espalhados, que foram levados para outras terras como escravos, cativos, entenderam? Que eles, repito, como eles seriam castigados nessa visão de Isaías, que iam ser levados, presos pelos assírios, essa coisa toda. Daí Isaías falar de naquele dia desses reis iriam juntar novamente a esses que foram dispersos, os judeus dispersos, os hebreus dispersos pelo mundo, iam ser novamente juntados e trazidos de volta à sua terra. E que as antigas rivais Israel e Judá, esses reinos foram separados com a morte de Salomão. E durante o reinado de Davi e Salomão, as 12 tribos formavam um único reino. Quando Salomão morre, seu filho assume o poder e acontece o racha entre as tribos, e 10 tribos ficam do lado de Roboão e 10 tribos ficam do lado de Jeroboão e o restante das tribos fica do lado do filho de Salomão, Roboão. Tem Jeroboão e Roboão. Roboão era filho de Salomão. Jeroboão, segundo o texto, era um personagem que foi servo até de Salomão. Foge para o Egito, depois volta e passa a governar essas tribos. 10 tribos são dadas a ele. Pois bem, e que as antigas rivais Israel e Judá, esses reinos foram separados com a morte de Salomão, como eu falei. Não mais se levantariam uma contra a outra, mas se uniriam para conquistar a terra de povos inimigos como Moabe, Amon e Edom. Entenderam? Isaías, quando fala naquele dia, ele diz que naquele dia ia acontecer isso, que os hebreus que estavam dispersos pelo mundo, quando foram separados pelos assírios, eles voltariam sob a regência desses reis da linhagem de Davi, certo? E eles passariam
a dominar sobre povos como Moabe, Amon e Edom. E isso aconteceu no tempo de Jesus, por acaso? Não. Aconteceu no tempo de Jesus, porque não tinha nem... Jesus não era rei nenhum, né? E na época de Jesus, os judeus não estavam dispersos em terras dos assírios. Portanto, o menino ou o rebento que viria do tronco de Jessé jamais poderia ser entendido como sendo Jesus. No tempo de Jesus não aconteceram nada do que foi dito acima. Nesse dia, aquele que é a raiz de Jessé será como uma bandeira para todo mundo. Naquele dia, tá vendo? Que aquele que é a raiz de Jessé, ou seja, que raiz é essa? É aquele rebento que fala que sairia do tronco de Jessé. Essa raiz será como uma bandeira para todo mundo, ou seja, será um estandarte, todos o admirarão. As nações se juntarão a ele, e a terra onde ele vive será um lugar glorioso. Lembre-se, ele não se refere a uma pessoa, mas a um grupo, como eu falei já, é um grupo ou linhagem que viria de Davi. Nesse tempo, o Senhor fará regressar pela segunda vez à terra de Israel um resto do seu povo. Lembre-se que a árvore não seria destruída por completo, a árvore seria cortada e uma parte do seu tronco ia ficar e mais tarde ia brotar um broto. Veja como o texto vai se auto-explicando. Nesse tempo o Senhor fará regressar pela segunda vez à terra de Israel. Ia fazer regressar quem à terra de Israel? Aqueles que foram dispersos, aqueles que foram levados para terras distantes. Um resto do seu povo, trazendo-os da Síria, tá vendo? O texto é ambientado na época dos assírios, não tem nada a ver com a época de Jesus. Tudo isso foi supostamente profetizado na época em que havia os assírios no mundo. Do Alto e do Baixo Egito, da Etiópia, do Elam, da Babilônia, de Amate e de terras distantes de além-mar. Na época de Jesus não existia nem Babilônia, não existia mais a Síria, existia todos esses povos antigos, tá entendendo? Israel não era, na época de Isaías, Israel era dividida em tribos, ainda se entendia, ainda que houvesse o povo do Reino do Norte, do Reino do Sul, ainda havia essas referências a essas tribos em separado. No tempo de Jesus, não havia mais essas tribos, não havia mais os assírios, não havia mais Babilônia. Entenderam? E nós vemos claramente que as palavras de Isaías é para aquela época, não é para uma época à frente de Isaías. Levantará uma bandeira entre as nações para o chamar e reunir. Juntará assim os israelitas dispersos pelos 4 cantos do mundo, tá vendo? E fará esses reis da linhagem de Davi, fará que esses judeus ou esses hebreus que foram dispersos pelos assírios voltassem para sua terra novamente. E eles se tornariam um povo grande novamente, um povo a ser admirado como um estandarte. Um estandarte, quando você vê um estandarte, você olha imediatamente para ele, para o topo do estandarte, né? Bem assim, Isaías tenta passar essa imagem de que os povos olhariam para Israel com olhos de destaque, né? Admirarão Israel novamente. Juntará assim os israelitas dispersos pelos 4 cantos do mundo. Então terminará, enfim, a rivalidade entre Israel e Judá. Nunca mais se defrontarão. Vejam como é que Israel e Judá não mais iam se rivalizar.
no tempo de Jesus. Não existia mais a divisão, não existia as tribos no tempo de Jesus. Não existiam os reinos de Israel e de Judá. No tempo de Jesus, o que restou foi um apanhado de judeus que saíram lá de Babilônia, porque as outras 10 tribos foram para o cativeiro pelos assírios no, no ano 600. Essas 10 tribos foram aniquiladas em 722 pelos assírios. Foi extinta essas 10 tribos. Só sobraram duas tribos, que foi a tribo de Judá, que, que foi mais tarde conquistada pelos babilônios, né? E que depois passaram a ser chamados de judeus. No tempo de Jesus não existia mais Israel e Judá, entenderam? E Isaías aponta para um tempo que ainda havia esses dois reinos, o reino do sul e o reino do norte, Israel e Judá, e que eles não mais brigariam, porque na época de Isaías brigavam. Aí Isaías estava apontando que, quando eles voltassem do cativeiro babilônico, ou desculpe, quando eles voltassem do cativeiro assírio, tal qual a árvore cortada pelos assírios, eles se reuniriam novamente, seriam como que um estandarte para os outros povos, seriam vistos como um povo poderoso, e não mais esses dois povos, Israel e Judá, se rivalizariam, se combateriam, que na época de Isaías, repito, para trás, havia essa rivalidade entre esses dois povos que eram irmãos. No tempo de Jesus não existia mais essas duas divisões, entenderam? No tempo de Jesus não existia Babilônia. No tempo de Jesus não existia assírios. E as palavras de Isaías é ambientada nesse local, nessa situação, entendeu? Não tem como encaixar a pessoa de Jesus nessa situação apontada por Isaías. Quem o faz são pessoas que estão querendo forçar o texto, mas o texto não diz nada disso. Nunca mais se defrontarão essas duas nações, Israel e Judá. Juntos voarão contra as nações, conquistando as suas terras a leste e a oeste, unindo forças para as destruir, vindo a ocupar as nações de Edom, de Moabe e de Amon. No tempo de Jesus aconteceu isso, em que Judá e Israel se juntaram e saíram conquistando esses povos todos. Entenderam? Está vendo que não tem nada a ver com Jesus? Tudo é uma invenção que os cristãos pegam um trechozinho de lá do livro de Isaías, coloca lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João e diz que ali é uma profecia relativa a Jesus. Mas quando você vai para o texto, lê a passagem, busca entender, busca contextualizar, você vê que não tem nada a ver, tudo mentira. É uma armação, o Novo Testamento é uma armação feita por cristãos querendo implantar o cristianismo. Nada ali do Novo Testamento é verídico. Assim como também muito do que está aqui no Velho Testamento não é verídico. Então são essas questões que tornam ou que fazem Jesus de um falso Messias. As profecias nunca se referiram a ele. Mas talvez você diga, essa situação também nunca aconteceu no tempo de Isaías e depois. Sim, outro detalhe que eu esqueci. Veja que Isaías disse que os dois povos, Israel e Judá, iam se unir e iam sair conquistando esses povos, né? Só que o coitado esqueceu que as 10 tribos foram para o cativeiro e nunca mais voltou. E nunca mais voltaram, aliás. Foram completamente destruídas pelos assírios. Você veja que a profecia é furada, o que Isaías falou. Porque as 10 tribos que foram para o cativeiro
que constituiu o reino de Israel, que tinha eram divididos em dois reinos, lembre-se, em Israel e Judá, o reino do sul e o reino do norte. E essas 10 tribos que constituíam Israel foi para o cativeiro babilônico, ou para o cativeiro assírio, né? E de lá nunca mais voltou. Morreram tudo. Alguns devem ter sobrevivido, formado outro. Se é que sobreviveu, né? Eram escravos, né? Foram levados como escravos. Se sobreviveu, deve ter constituído um. Se misturar lá com outros povos e acabou essa tribo. Não deixou resquício nenhum dessas tribos. E o texto diz que Israel e Judá iam se juntar e ia sair conquistando diversos povos. Mas como? Se acabou Israel, não existe nenhum sobrevivente dos que foram lá para o cativeiro assírio. Mas também, como vimos, elas não têm como se encaixarem na pessoa de Jesus. Que alguém pode dizer, não, mas essas pessoas não se realizaram por completo. Lógico que isso aí é invenção. O escritor, ele cria situações. Não se cumpriu nem no tempo de Isaías, como eu falei, não poderia, já que as 10 tribos foram destruídas no cativeiro. E nem poderia acontecer no tempo de Jesus. Como é que na época de Jesus tinha a nação de Israel e a nação de Judá? No tempo de Jesus tinha por acaso Babilônia? No tempo de Jesus por acaso tinha os assírios? Mas também, como vimos, elas não têm como se encaixar na pessoa de Jesus. Ademais, as profecias de profetas como Isaías, Ezequiel, Daniel e outras nunca se cumpriram. E o pouco que tem nelas, que alguns dizem que se cumpriram, foi porque eles pegaram, mudaram seus textos com uma situação que já tinha acontecido e colocado nelas como se haveriam de acontecer. Por exemplo, Isaías achava que as 10 tribos de Israel sobreviveriam ao cerco assírio e haveria sobreviventes. E haveria sobreviventes. No entanto, os assírios destruíram todas elas. Só sobreviveram duas, e mesmo assim porque constituíam nações adversárias. Não estavam ligadas a Israel. Por isso sobreviveram. Todas as profecias de Isaías que os cristãos do Novo Testamento afirmam se aplicar a Jesus, quando mencionadas por eles, são sempre apresentadas fora do contexto. Podem pegar as profecias, leia lá e volte para o texto original no Velho Testamento para você ver se aquilo que é dito lá é verdade. Elas são sempre apresentadas no Velho Testamento fora do contexto e em partes ou em cortes. Os cristãos costumam acusar os ateus ou quem é contra a, a ideia de inspiração da Bíblia, como quando eles falam de determinadas coisas, eles dizem que os ateus ou esses que são contra a Bíblia utilizam de trechos ou passagens isoladas, mas eles não se dão conta de que quem na realidade faz isso são os escritores do Novo Testamento. O próprio Jesus usava trechos isolados e pregava. Uma ideia, para você expressar uma ideia, você não precisa citar todo um livro. Basta você pegar a ideia central do livro. O Velho Testamento, por exemplo, qual é a base do Velho Testamento? Qual é a ideia central do Velho Testamento? A promessa do Deus hebreu de dar as terras dos cananeus aos descendentes de Abraão. Pronto, essa é a chave principal do Velho Testamento. Ela se centra nisso. Acabou. É cumprir aquele pacto que houve entre Abraão e o Deus hebreu. Os filhos de Abraão teriam que adorar somente ao Deus hebreu. Por sua vez, os descendentes de Abraão
ganhariam em troca as terras dos cananeus. E isso nós vamos ver, ou vamos encontrar, em todo o Velho Testamento, essa ideia. Essa luta constante pelas terras dos cananeus entre os hebreus. Todas as profecias de Isaías que os cristãos do Novo Testamento afirmam se aplicar a Jesus, quando mencionadas por eles, são sempre apresentadas fora do contexto e em cortes. Eles só citam os trechos que aparentemente reforçam suas ideias. E por fim, vamos analisar a profecia de Miqueias mencionadas por Mateus. Eles lhes disseram: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre os lugares principais de Judá, porque de ti sairá um condutor que há de pastorear meu povo de Israel. Mateus capítulo 2, versículo 5 e 6. Os cristãos e os escritores do Novo Testamento disseram que ela se aplicava, a profecia de Miqueias, se aplicava a Jesus. E vamos ver que isso é uma mentira. É uma passagem usada fora do contexto. Todas as profecias, as supostas profecias do Velho Testamento que os cristãos usaram para dizer que se aplicavam a Jesus são mentira, são falsas aplicações. Esta é a citação de Mateus, que eu acabei de citar. Vamos ver agora, diretamente nas Escrituras dos Hebreus, como é que Miqueias escreveu. Agora te reunirás em tropas, ó filhas de tropas. O inimigo pôs cerco a nós, ferirão com a vara o queixo ao juiz de Israel. Mas tu, Belém Efrata, que és pequena para se achar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de ser reinante em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Miqueias capítulo 5, versos 1 e 2. Há outras passagens que forçam o texto para dar a entender que é Jesus. Né? Usa essa expressão, a eternidade, para dar uma forçada, querem forçar o texto para aplicar Jesus. Depois de tudo que já foi dito, fica muito fácil perceber a profecia de Miqueias. Não tem como estar a se referir a Jesus. Pois como a gente entende toda a estrutura do texto de Isaías, por exemplo, ou de toda a estrutura das escrituras dos Hebreus, aí fica fácil. Qualquer passagem que você vê, você já nota o que ela quer dizer. Os crentes tentam se apegar ao termo que fala de eternidade, como eu falei, pois em algumas versões parece querer dizer que aquele que nasceria em Belém teria uma origem vinda da eternidade, seria alguém que já viveu há tempos atrás, por milhares e milhares de anos. Algumas passagens tentam forçar essa ideia, só que não é esse o sentido original do texto. Porém, já sabemos que os profetas do Antigo Testamento criam que a casa de Davi fora abençoada e desta casa se assentariam reis de forma eterna. Como Davi é originário de Belém, então o escritor de Miqueias retrata o descendente da casa de Davi como vindo de Belém e tendo origem em tempos da antiguidade. Os profetas vão usando termos diferentes que identificam a linhagem de Davi. Isaías preferiu usar o tronco de Jessé, porque esse é o pai de Davi. Já Miqueias usou a cidade do nascimento de Davi. Entenderam? A expressão desde os tempos antigos, desde a eternidade, que são expressões que são usadas em diferentes passagens, ou desculpa, em diferentes versões bíblicas para falar de Miqueias capítulo 5, como sendo aplicado a Jesus. Desde os tempos antigos, desde a eternidade, para entender que aquela pessoa é alguém que nasceu em tempos muito remotos e que já vivia há tempos passados. Não quer dizer que esse filho descendente de Davi era alguém que já teria vivido milhares de anos atrás. Nada disso. Os textos nos dão a certeza de que Jesus, alguns sequer passavam pelas cabeças dos profetas do Velho Testamento. Miqueias, no versículo 1, aponta que o rei ou o líder sobre Israel seria ferido no queixo, ou seja, morreria. Vamos ver a passagem para vocês notarem o que Miqueias diz. Olha.
agora te reunirás em tropas, ou seja, iam se juntar para a guerra. Reunir em tropas é reunir os guerreiros para guerrear. Ó filha de tropas, o inimigo pôs cerco a nós. Era comum pôr cerco, né? Quando as guerras aconteciam naquela época, o inimigo cercava a cidade e chamava de cerco. E não deixava mais aquele povo que estava cercado sair de lá. Aí morriam seus mantimentos iam acabando, né? E as pessoas iam se definhando, aí normalmente aqueles que estavam sob cerco se rendiam. Quando não se rendiam, os que estavam cercando a cidade invadiam e matavam. Tá todo mundo fraco já, sem água, sem comida. Então, ou se rendiam ou morriam rapidamente. Pois bem, ferirão com a vara o queixo ao juiz de Israel. Essa ideia quer dizer que o rei, o juiz de Israel, era um rei. Então, quando diz que ele seria ferido o queixo, ele seria morto. Aí a profecia diz: Mas tu, Belém Efrata, que és pequena para se achar entre os milhares de ti, entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de ser reinante em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos e da eternidade. Ou seja, ele está novamente retomando a ideia da promessa do Deus hebreu de que esse rei seria ferido em guerra, em combate, mas mesmo assim sairia um novo rei. E esse rei viria da casa de Davi. Daí a referência à cidade de Belém, Belém Efrata, entenderam? E que suas saídas são desde os tempos antigos, desde a eternidade. A expressão desde os tempos antigos, desde a eternidade, não quer dizer que esse filho, o descendente de Davi, era alguém que já teria vivido milhares de anos atrás, nada disso. Os textos nos dão a certeza de que sequer, Jesus algum sequer passava pelas cabeças dos profetas do Velho Testamento. Miqueias, no versículo 1, aquele que eu acabei de ler, aponta que o rei ou líder sobre Israel seria ferido no queixo, ou seja, morreria. Porém, o profeta revela que logo viria um outro rei de Belém e Efrata, justamente para cumprir as palavras de Javé de que sempre haveria um rei que se assentaria sobre o trono da casa de Davi. Vejam que aquele por nascer em Belém e Efrata, na profecia de Miqueias, nasceria em Efrata e reinaria em Israel. Jesus nunca governou em lugar algum, sequer foi reconhecido como rei, nem mesmo entre os judeus. Lembre-se de que, para ser declarado rei em Israel, era preciso ter o apoio da classe sacerdotal e de uma assembleia de homens mais velhos ou anciãos. Jesus foi rejeitado por essas duas classes importantes em Israel. E não adianta o crente dizer que Jesus reina nos céus, pois as profecias apontavam que esse Messias, ou os descendentes de Davi, viria da casa de Davi e reinaria sobre esta casa, e não no céu. O reinado do Messias, ou da linhagem de Davi, eles reinariam aqui na terra. Seus tronos seriam o trono de Davi. Não tem nada de reinar no céu, como Jesus disse que ia reinar. Veja a mentira que é a história do Messias cristão. As profecias não apontavam que o Messias, entre aspas, eu boto entre aspas, porque não é uma pessoa, mas um, um, um conjunto de pessoas, uma linhagem de descendentes da parte de Davi. Estes reinariam num trono e seriam reis. Jesus não, Jesus nunca reinou, nunca teve reino, e quando falou que tinha um rei, disse que o reino era no céu. Mas as profecias não diz que o Messias ia reinar no céu. As profecias dizem que o Messias reinaria na terra, tal qual um rei normal reinava. O trono de Davi não estava no céu, e nunca foi dito que ele estivesse de forma simbólica lá. Nunca foi dito que os descendentes de Davi reinariam de forma simbólica. Eles reinariam literalmente. Essa história de Jesus dizer que ia reinar simbolicamente, ou ia reinar em um outro plano, num plano celestial. Não, tinha que reinar aqui na terra. Tinha que sentar no trono de Davi.
E quando lemos versos e mais versos de Miqueias, ainda neste capítulo, vemos que a profecia diz respeito à mesma profecia de Isaías. Sim, a profecia de Miqueias refere-se ao tempo em que os assírios estavam prestes a atacar Israel. Vejam, Deus abandonará o seu povo aos inimigos, até o tempo em que a mulher que está de parto tiver dado à luz. Então, por fim, os que ainda ficaram no exílio, veja a palavra exílio, virão juntar-se aos seus irmãos em Israel, a sua própria terra. Miqueias 5:3. Quando os assírios tentarem invadir-nos a terra e ocupar as nossas montanhas, ele designará 7 pastores para vigiarem pela nossa segurança, com mais 8 governadores. Estes acabarão por dominar a Síria, com espadas desembainhadas, e entrarão pelas portas da terra de Nimrod. Assim seremos libertos dos assírios invasores. Miqueias capítulo 5, versículos 5, 6. Está vendo? A profecia situa lá no tempo dos assírios. Não é um tempo futuro, além. Por isso que os cristãos do Novo Testamento, eles pegam o trecho isolado, pegam uma partezinha do texto, joga lá e diz que foi e que se cumpriu em Jesus. Um texto descontextualizado. Um texto em corte. Mas quando você lê toda a profecia, você vê que não tem nada a ver. A aplicação da suposta profecia tinha de acontecer na época em que havia os assírios ainda na terra. Ou seja, está lá no passado. Não está no tempo de Jesus. Entenderam? As palavras de Miqueias, assim como as de Isaías, se destinavam tão somente à nação de Israel. Elas apontavam para um período de livramento literal dos hebreus das mãos de seus inimigos. Ainda é importante mencionar que Mateus adulterou a profecia de Miqueias quando ao descrever em seu evangelho. Perceba que Mateus afirma que Efrata não é de modo algum uma pequena cidade, pois dela sairá um rei. Mas não é isso que Miqueias diz em sua profecia. Você percebeu? Miqueias, na verdade, diz que Efrata é pequena. É pequena sim, em comparação aos milhares que há entre Israel. Porém, do meio dela sairá um novo rei. Daí o destaque que Miqueias tenta dar para a Belém Efrata. Mateus simplesmente não menciona a profecia, mas a interpreta e dá-lhe um outro sentido, dizendo que Efrata é uma cidade importante entre as principais que há em Judá, porque dela sairá o condutor do povo de Israel. Mateus destaca a importância que Efrata terá em virtude de ela sair o que havia de reinar em Israel. Porém, não é isso que está na profecia de Miqueias. E sabemos também que até hoje Efrata nunca teve importância alguma. Efrata também nunca foi reconhecida como importante no tempo de Jesus e também depois. Veja como a profecia desmente claramente a ideia dos cristãos de que a profecia de Miqueias se refere a Jesus. A importância de Efrata nunca foi maior que cidades como Jerusalém, por exemplo. O relato inventado dos evangelistas quanto ao nascimento de Jesus em Belém é tão tosco que nem os judeus sabiam que de lá sairia o Messias. Isto é tão verdade que astrólogos, que nem judeus eram, tiveram conhecimento muito antes que qualquer judeu. São sábios ou doutores da lei na corte de Herodes que têm conhecimento da profecia de Miqueias. O povo em geral não sabia de nada. Os evangelistas eram péssimos contadores de histórias. Eles sequer se deram conta de que a profecia de Miqueias apontava o tempo em que o Messias, ou aquele que havia de governar Israel, apareceria. A profecia é clara. O tal governante predito surgiria no tempo em que os assírios estivessem dominando sobre o povo hebreu, o judeu. Quer dizer, esse Messias teria que vir centenas de anos antes do suposto nascimento de Jesus. Se a profecias do Messias fosse de fato referente a Jesus, Jesus não teria que nascer na época depois de Cristo, mas tinha que nascer na época antes de Cristo.
seja, na época em que havia os assírios e que estavam dominando os judeus na época. Portanto, os textos que os cristãos dizem se cumprirem ou se cumprirão em Jesus não passam de fraudes grosseiras interpretativas. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Dê seu like, seu dislike, se for o caso. Compartilhe e até a próxima.